Graça e paz, irmãos queridos em Cristo. Estamos chegando ao final dos nossos estudos nessa epístola de Tiago à igreja. Hoje vamos meditar no capítulo 5, os últimos versículos. Falamos semana passada, na quarta-feira passada, sobre a virtude da paciência, que nos mantém perseverantes e confiantes no agir de Deus que cuida de nós, que nos faz seguir apesar dos desafios. Hoje nós vamos falar sobre o viver na prática da palavra, que é o nosso tema do trimestre. E vamos ver Tiago fortalecendo algumas verdades muito importantes para aqueles que amam o Senhor Jesus e querem servi-lo na sua vida. Servir fora os portões do templo. Servir além do tempo de culto de adoração comunitária aqui, com os irmãos. Servir aonde o Senhor nos leva. Servir com o compromisso de cuidar uns dos outros. Então nós vamos olhar para esse texto e que Deus seja de fato aquele que ilumine a sua mente, a minha mente, nos dê a graça de entender a sua palavra e de praticá-la conforme Tiago mesmo nos alerta. Não sejais apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Agradeço a Deus a sua vida, sua companhia. Espero que o Senhor continue estendendo para você as suas mãos e trazendo ao nosso coração a possibilidade de buscá-lo com exclusividade, parando os nossos afazeres por um tempo, colocando o nosso coração diante da palavra de Deus, que seja essa palavra a preciosa semente, que acolhida pelo meu coração, pela minha vida, produz os seus frutos, frutos saborosos, frutos abundantes, para a nossa alegria, para a glória do nome do nosso Deus. Vamos ler esse texto? Tiago capítulo 5, a partir do versículo 12. Há muitas verdades e há muitas lições aqui, mas eu quero levantar algumas só. A riqueza da palavra de Deus é muito grandiosa. Eu sei que se nós continuássemos estudando Tiago, nós íamos achar ainda muitas outras lições preciosas para nós. Mas eu quero ler esse texto e encerrar as reflexões desse livro com você, que caminhou comigo, num viver em busca da prática da palavra, com umas lições finais que Tiago nos traz nesse texto. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o voto sim, vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam a oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo. O Senhor o levantará. Se houver cometido pecado, serão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, orai uns pelos outros, pois muito pode na sua eficácia a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converter o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Algumas verdades finais para a nossa reflexão dentro desse texto que nós lemos. Esse é um texto que traz a possibilidade de muitas reflexões. Há temas sérios, há temas até bem complexos aqui. Eu não quero tratar deles, mas eu quero tratar dos temas principais que vão nos ajudar a viver na prática da palavra. Primeira coisa é que o viver na prática da palavra é o viver na verdade, que nos leva a cumprir os nossos votos.
viver na verdade que nos leva a cumprir os nossos votos. Ele está dizendo de que é bom que ninguém jure, nem pelo céu, nem pela terra, nem pelo nome de Deus, nem pelo nome da sua mãe ou do seu pai. Mas se você se comprometer com alguém em alguma coisa, em alguma palavra, é bom que você cumpra aquilo que você disse. Que o seu sim se torne sim na vida. Que o seu não se torne não diante das circunstâncias. Nós fazemos muitos votos. Nós conversamos com muitas pessoas. Alguns votos em rituais, em cerimoniais reais, diante de Deus até, como testemunhas, junto à família, junto à igreja. Quando vamos nos casar, nos comprometemos com o nosso cônjuge, fazemos voto de cuidado, de fidelidade, fazemos voto de estar juntos na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na abundância de recursos ou na falta de recursos. Quando as coisas são boas, os momentos são de alegria, são de conquistas, são de bons resultados. Quando o momento é de perda, nós nos comprometemos na vida do cuidado um com o outro. Comprometemos no perdoar o outro, de compreender as suas limitações, de entender até os seus erros e buscar o caminho da correção, o caminho da restauração, mas não o caminho do abandono daquilo que se propôs diante do altar, da vida conjugal, feliz, abençoada, abençoadora, da vida conjugal, da vida de marido e mulher, para sempre, quando o Senhor nos preserva com vida. E às vezes o nosso casamento começa e logo nós já começamos a nos esquecer também dos votos que fizemos. Da compreensão, do carinho, do cuidado, do compartilhar das ações, das tarefas. Porque Deus, quando nos chama a nos comprometer com um voto, é porque Ele sabe que é melhor sermos dois do que um, porque se um está frio, o outro aquece. Há necessidade do meu cônjuge que eu posso suprir. E a necessidade em mim, que ele, que ela pode suprir para mim. E é por isso que nós dois nos tornamos mais fortes. E o Senhor diz que nós somos agora um só. Porque temos o mesmo propósito de trabalhar, de lutar, de nos empenhar, de sonhar, de esforçar, de cuidar, de persistir, de confiar, de seguir adiante, de vencer os obstáculos, de passar pelos tempos difíceis juntos, sabendo que estamos lutando juntos, de enfrentar o momento da alegria, do gozo, sabendo que alcançamos juntos o êxito, as colheitas. Mas a vida conjugal e a vida familiar, ela é envolvida e ela é tomada por tantos compromissos, por tantas outras tarefas, por tantos outros afazeres, que às vezes nós nos esquecemos dos votos que fizemos. Às vezes, em razão até das tentações, das inclinações nossas carnais, nós falhamos na nossa fidelidade. Nós falhamos na nossa palavra. O sim que nós falamos, nós não sustentamos diante do sim na vida. O não que nós dissemos lá no voto que nos comprometeu, ele não é sustentado diante das tentações. E Tiago está trazendo um alerta de que o viver na prática da palavra é o viver que sustenta a verdade dos votos que foram feitos, da palavra que foi dada. Nós assumimos compromisso com a igreja, com o reino de Deus, quando fizemos a nossa pública profissão de fé, quando fomos batizados, nós nos comprometemos a dar o nosso melhor pelo Evangelho, a trazer os nossos dons, os nossos talentos, os nossos recursos financeiros, o nosso viver puro, que combate o pecado quando estamos lutando e combatendo o bom combate da fé. Mas quando saímos dos portões do templo, às vezes nós nos esquecemos dos votos que fizemos. Ou até mesmo dentro do templo, no momento da igreja, se a coisa não é do nosso jeito, se não é dentro do nosso projeto, se não foi a nossa palavra que foi aceita pela maioria para que a nossa ideia fosse acolhida, eu já desisto e me esqueço
dos votos que fiz para o Senhor, de dar o meu melhor. E o reino de Deus, que deveria ser o primeiro na minha vida, conforme a instrução da palavra de Deus, vai sendo tomado por outras prioridades, e vai ficando bem lá para trás. E vai sendo o primeiro, quem sabe, a ser esquecido. E vai sendo o primeiro, quem sabe, a viver os prejuízos. As primeiras coisas que eu abandono, as primeiras coisas que eu corto, as primeiras coisas que eu deixo de fazer. Porque a minha agenda está muito cheia, eu já não tenho tempo para a igreja, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu já não tenho tempo para buscar o Senhor, eu já não tenho tempo para preparar a minha vida para servi-lo, eu já não tenho tempo para participar das atividades, dos eventos, das ações que a igreja promove para a edificação do povo, do corpo de Cristo. Eu já não tenho tempo para ir no vizinho para fazer a visita, para levar a palavra, para ter a ação da evangelização. Eu não tenho tempo mais, porque a minha agenda foi tomada. E a agenda de Deus e a agenda da igreja foi colocada lá para trás. Eu estou descumprindo um voto que eu fiz. Eu estou dizendo agora um grande não para aquilo que um dia eu disse sim. Pode contar comigo, Senhor. Como Maria, que se cumpra em mim a sua vontade. Como José, que foi tirado da sua agenda. Foi tirado dos seus planos, dos seus projetos, para acompanhar agora Maria, sua esposa, e ser aquele que vai receber na casa o filho unigênito do Pai. Jesus de Nazaré, que precisa de cuidado, que o bebê precisa, que precisa de atenção, que a criança precisa, que precisa da instrução e do carinho, da companhia do pai e da mãe, que Jesus com certeza precisou na sua infância, na sua adolescência, até assumir o momento do seu ministério. Mas eles disseram sim para o Senhor, e eles assumiram o ônus e o bônus. Nós dissemos sim, especialmente quando a situação é situação de bônus, de benefícios, de bênçãos. Mas quando é de trabalho, quando é de empenho, quando é de sacrifício, quando é do abrir mão, do negar a mim mesmo, de assumir a minha cruz, para seguir ao Senhor como discípulo de Cristo, aí eu me esqueço dos votos que eu fiz. E eu quero me comprometer com a verdade que um dia eu assumi. Diz Tiago que não há prática, não há viver da prática da palavra quando essas coisas acontecem. Mas aquele que vive a prática da palavra é aquele que cumpre os seus votos. Em tudo aquilo que ele se comprometeu, em tudo aquilo que ela se comprometeu. Cada momento que você fala com um filho que vai fazer e não faz, você está dizendo sim, está realizando o não. Está fugindo da verdade. Está deixando de praticar a palavra. Seja o seu dizer sim, o seu não, não. Cada vez que você encontra com um amigo, com uma pessoa na rua, e hoje você promete alguma coisa e não faz, você está dizendo sim, mas você está agindo no não. E a palavra da verdade não está sendo praticada por você. E pode ter certeza, o reino de Deus está sendo prejudicado por causa do seu procedimento infiel. Quando prometemos as coisas para a criança, nós vemos muito bem a reação que isso tem, às vezes até de imediato, quando nós não cumprimos aquilo que falamos. A criança vai ficar pedindo, a criança vai ficar lembrando, a criança vai ficar triste, vai ficar chateada, a criança vai passar a não confiar em você mais. Muito rapidamente, porque o seu sim não tem sido sim na vida, não tem sido o sim que cumpre a palavra, a promessa que fez. E amanhã, quando você disser sim, ela já não vai mais acreditar em você. É a verdade do nosso proceder de justiça, que cumpre os seus votos, que cumpre a sua palavra, que sustenta o seu discurso, que de fato vai dar credibilidade para nós. Vai adquirir a confiança das pessoas em nós. Hoje nós vivemos num tempo de sociedade em que tudo tem que ser feito no papel. Tudo tem que ser feito com assinatura. Tudo tem que ser muito lido, relido. Porque tem muita gente dizendo sim, mas fazendo não. Houve um tempo atrás que a sociedade tinha mais credibilidade, bastava um fio de bigode, bastava uma palavra de alguém, e o negócio estava fechado. E aquela pessoa que se envolveu naquele negócio
sabia que ia receber conforme lhe foi prometido. Nós vamos resgatar essas verdades. Tiago está dizendo, aquele que diz sim tem que fazer sim. Vocês já imaginaram se Cristo fosse aquele que dissesse que era o amigo que iria morrer pelos seus amigos e na hora da crucificação ele pulasse fora e não desse a sua vida? Que credibilidade ele teria conosco? Que credibilidade ele teria com a humanidade? Não foi fácil para ele. No Getsemane ele transpirou gotas de sangue. Ele viveu e padeceu o tempo da angústia, da agonia do jardim. Ele foi diante do Pai para orar e chegou a dizer, Pai, se possível, passa de mim esse caso, contudo, faça a tua vontade. E ele assumiu a sua morte por crucificação na cruz do Calvário. Aquele que era puro pagou pelo impuro, aquele que era justo pagou pela injustiça dos homens. Mas para quê? Para cumprir a sua palavra. Ele disse que daria vida e deu. E é por isso que o nome de Cristo tem credibilidade entre os homens. É nome colocado sobre todo nome. E é por isso que cremos na sua palavra e nas suas promessas. Porque de fato ele sempre cumpriu todas as palavras dos seus discursos. Ele dizia ao ser humano, se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, e ele deu comida, ele deu bebida ao inimigo. Se ele quis esbofetear numa face, oferece-lhe a outra. E os soldados que o crucificaram ouviram da boca de Cristo a petição diante do Pai, perdoa-lhes, Pai, porque não sabe o que fazem. Os seus algozes, os homens perversos e violentos que realizavam a crucificação, com maldade lhe deram açoites, e lhe pregaram cravos nas mãos e nos pés, e lhe esbofetearam o rosto, e lhe colaram coroa de espinho na cabeça. O Senhor Jesus é aquele que fala e que cumpre. Seus discursos fazem parte da sua vida. E é isso que Tiago está lembrando para nós. Está lembrando de que a nossa palavra, do viver na palavra de Deus, tem que ser uma palavra verdadeira, uma palavra autêntica, uma palavra que cumpre, que se cumpre, conforme foi prometido. Esse é o viver da prática da palavra. Mas o viver da prática da palavra é o viver também que nos leva a compartilhar a nossa vida. O texto segue dizendo para mim, dizendo para você algumas outras verdades. Se alguém está sofrendo, faça oração. Se alguém está alegre, cante louvores. Se alguém está doente, chame presbíteros, chame oficiais da igreja. São exemplos de fé, são exemplos de confiança no Senhor, que eles venham, que eles tomem atitude de cuidado, atitude de carinho, que eles orem, que eles intercedam com confiança diante do Pai, que a oração da fé cure o enfermo. Confessai os vossos pecados uns aos outros, verso 16. Orai uns pelos outros, para serem curados, porque muito pode na sua eficácia a súplica do justo. Tiago está lembrando a igreja da força, da comunhão dos santos, do compartilhar da vida, que a igreja cristã, como uma só família, precisa viver, precisa compartilhar. Se alguém está alegre, eu me alegro. Se alguém está triste, eu me entristeço também com ele. Se ele está necessitado, eu procuro ajudá-lo. Se ele está frio, eu quero aquecê-lo. Se ele está desanimado, eu quero animá-lo. Se ele está sem esperança, eu quero levar à memória aquilo que pode dar esperança. Se ele está caído, eu quero ajudá-lo a levantar. Se eu estou ferido, eu quero ter aquele que me ajude nas minhas feridas. O viver da prática da palavra pede de mim e de você o compartilhar da vida com o próximo. Porque a palavra de Deus é resumida pelo Senhor Jesus em 2 grandes mandamentos: amor a Deus sobre todas as coisas. E esse nós não podemos perder. Não podemos abandonar, porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele nos amou até a morte. Porque Ele nos amou quando éramos ainda pecadores. E amor ao próximo como a nós mesmos. Querer para o outro aquilo que eu quero para mim.
fazer em favor do outro o que eu gostaria que fosse feito em meu favor. A igreja primitiva, ela vive essa graça, ela vive essa bênção. A comunhão dos santos é uma das características presentes na vida da igreja, desde Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando vai se descrever ali, Lucas vai dizer como viviam os crentes, ele vai dizer que viviam na oração, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, mas o viver era orando junto, partilhando o pão junto, intercedendo junto, confiando junto, vivendo junto, partilhando o momento da dificuldade, partilhando o momento da alegria. Em todos havia o mesmo sentimento, o mesmo desejo, o mesmo propósito. A ponto de alguns que tinham possibilidades, vendiam seus bens e traziam os recursos e colocavam diante dos apóstolos, para que aqueles que não tinham recursos, mas viviam necessidades, fossem assistidos. Porque o problema do meu irmão é o meu problema, a dor da minha irmã é a minha dor, a alegria dela é a minha alegria. O que ela passa é o que eu passo. O que ela conquista é o que eu conquisto. O que leva o seu coração a se entristecer é aquilo que deve me levar também à tristeza. O viver da prática da palavra pede que eu compartilhe a vida com o meu irmão. A alegria, se alegrando com os que se alegram. A tristeza, chorando com os que choram. E até nos erros. Diz o texto bíblico que nós devemos confessar as nossas falhas, os nossos erros, uns aos outros, para que eles intercedam por mim e eu por eles, para que haja a graça misericordiosa de Deus, para que atue o Espírito Santo de Deus, que é aquele que oferece a oportunidade de restaurar. Que venha do agir do Senhor, quem sabe, na instrução da sua palavra, na vida do meu irmão ou na minha vida para ele, para ela, que ajude a corrigir, a viver as conversões necessárias, pelos erros praticados, para que aquele pecado que me vencia não me vença mais. E eu possa caminhar com santidade, porque o chamado de Deus para a minha vida é o chamado de um Deus santo, que requer da sua nação, do seu povo eleito, da nossa família de fé, vida santa. Mas isso acontece pelo compartilhar da vida, pelo apoio que eu posso dar na caminhada, pelo apoio, pela exortação, pela companhia que eu posso ter, pela oportunidade que eu posso receber enquanto eu caminho na minha fé. Normalmente, nós somos tentados a deixar para trás os machucados, os feridos, a apontar os erros apenas e não nos aproximar para ajudá-los a corrigir. É ver a trave do olho do nosso irmão e esquecer do cisco no nosso olho, como Tiago bem também nos alerta. É perceber o que é bom para mim e, quem sabe, sacrificar, machucar o meu irmão pelo desejo que eu tenho de ser atendido nas minhas vontades, nos meus prazeres. É querer que tudo caminhe bem para mim, mesmo que isso prejudique o meu irmão, o meu vizinho, o meu familiar, o cidadão que mora na mesma cidade, no mesmo país que eu, o ser humano que respira do mesmo ar que eu respiro e que é alcançado por Deus pela mesma graça que eu fui alcançado em Cristo Jesus. Viver na prática da palavra é o viver que compartilha vida, que produz comunhão. Nós, às vezes, criamos muros que nos separam pela nossa soberba, pelo nosso sentimento de grandeza, pelo nosso ego infrável, nosso eu, que quer ser atendido nas suas ações, nas suas motivações, nas suas pretensões. E coloca em primeiro lugar o que é bom para mim, o que é bom para a minha vida, o que é bom para os meus, e não o que é bom para o reino de Deus, que está sendo buscado e precisa ser buscado em primeiro lugar na nossa vida.
E é por isso que Tiago vai nos alertar sobre a importância de cumprir a nossa palavra, alcançando a credibilidade das pessoas, numa vida onde o sim é sim, o não é não, e o viver da palavra que nos leva à comunhão uns com os outros, a partilhar tempos fáceis e difíceis, as alegrias e as tristezas, os recursos, os bons resultados e as perdas, ajudando aquele que está cansado a se levantar, ajudando o que está ferido a ser curado. E que Deus nos ajude, nos abençoe nessa maneira, nessa forma. O viver da prática da palavra é o viver que expressa fé e confiança no poder de Deus. Está alguém enfermo? Chama os presbíteros. Vamos fazer a oração da fé. Vamos manifestar sobre ele o seu cuidado. É interessante ouvir aqui, chama os presbíteros, porque os presbíteros também se comprometem como líderes que precisam cuidar do rebanho e às vezes só cuidam de si mesmos. Não levam o cuidado que restabelece o físico, o emocional, o espiritual. Se esquece dos votos, no cuidado com o rebanho, no cuidado com a igreja. Se preocupam apenas com a honra do ministério de presbíteros, de pastores, mas não são capazes de servir ao Senhor da seara cuidando das ovelhas, como o pastor que cuida, que leva nos ombros, que cura as feridas. Mas nós fazemos isso por nós? Não, nós fazemos isso por causa do poder de Deus que nós opera. E é por isso que nós vemos que há a resposta de Deus para a oração daquele que serve com fidelidade. Ele vai dizer exatamente essa grande verdade, esse grande princípio, esse grande propósito. Muito pode na sua eficácia a súplica do justo. E vai chamar a atenção do que fez na sua oração Elias. Vocês se lembram do profeta Elias? Ele orou ao Senhor e o poder de Deus deu resposta à sua oração de forma que fechou os céus e não choveu sobre a terra por 3 anos e 6 meses. E depois ele orou de novo e Deus abriu os céus e veio chuva sobre a terra e tornou-a produtiva. E a seca foi embora, porque o poder de Deus se manifesta. O viver na prática da palavra é o viver que expressa confiança no poder de Deus que pode nos sustentar, trazendo sobre nós a graça de Deus que supre necessidade, que alenta o coração, que fortalece a alma, que nos dá capacidade de cumprir os nossos votos e de viver a vida de comunhão uns com os outros, que a família de fé precisa viver. Minha oração é que Deus continue a agir em seu favor, a agir na sua vida, a trabalhar através da nossa vida, manifestando em nós o poder de Deus. A Bíblia diz que quando nós oramos, o Senhor faz mais do que pedimos ou pensamos. Por quê? Porque nós somos bons? Porque Ele contempla a nossa vida no tempo? Não, é pelo poder de Deus que em nós opera. Fazendo mais do que eu imaginei, mais do que eu pedi, mais do que eu esperava, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, pelo seu poder que em nós opera. Que Deus continue a agir em seu favor. Que Deus age em favor do seu reino através da sua vida e da minha. Que cumpramos os nossos votos com as pessoas, com a igreja, com a família. Para termos sempre a credibilidade, para que ao proclamarmos o Evangelho de Cristo, ele se torne a boa semente, que traz produtividade, que produz frutos e que glorifica o nome de Deus, aquele que com poder nos alcançou em amor na cruz do Calvário. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Louvado seja Deus por este encontro, pela sua palavra tão preciosa para mim e para você. Essa é a minha oração. Esse é o meu pedido ao Senhor. Que Ele o abençoe. Mais do que pedimos ou pensamos. Infinitamente mais. A Deus toda a honra, toda a glória, hoje e sempre. Amém.